Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o secretário de Finanças em nome do senhor prefeito, ao responsável pelo setor de planejamento, aos que se fazem presente no plenário da Câmara Municipal, secretário Maruzan, e também gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais do município. Meu nome é Marcos, sou assessor contábil da Prefeitura Municipal de Itapurá. Estaremos nessa tarde realizando a audiência pública relativo ao PPA, o Plano Plurianual para os exercícios 2026-2029. Objetivos da apresentação: a conceituação do PPA, o processo de elaboração, a apresentação da estrutura da composição do PPA, a projeção da receita e das despesas e os investimentos que compõem aí essa peça orçamentária. Conceito e processo: como que o PPA é construído, uma das principais peças orçamentárias do município, que se planeja aí aos serviços a serem executados para os próximos 4 anos, como que é esse processo de elaboração. O Plano Plurianual é um instrumento fundamental do planejamento municipal. Nele se estabelece diretrizes, metas para os próximos 4 anos, que está fundamentado na Constituição Federal, lá no seu artigo 165. Tem função, uma de suas principais funções é assegurar a continuidade dos projetos essenciais. Então, tudo aquilo que o município tem de necessário, de essencial, seja através de serviços, investimentos em andamento, tem aí uma das suas atribuições a continuidade do serviço público. Orientar as novas iniciativas, então, de acordo com o que foi levantado, demandado, que isso seja pactuado aí nesse PPA, no Plano Plurianual. Também ele tem que estar alinhado aos recursos públicos e às prioridades da população do município de Itapurá. O PPA transforma intenções políticas e demandas da sociedade em ações práticas e financiáveis. Então, elaborar uma peça orçamentária que vem de encontro com as demandas da sociedade, da população do município de Itapurá. Como que se elabora esse plano, esse planejamento aí para os próximos 4 anos? A princípio, se analisa o plano de governo e o planejamento estratégico. Então, antes de começar a elaboração, analisa o compromisso que o atual gestor assumiu ainda na fase eleitoral, durante o período da campanha eleitoral. Lá ele tinha um plano de governo e neste plano de governo ele elencou quais eram as prioridades, aquilo que ele almejava fazer ao longo desses 4 anos. Também a análise das informações das secretarias. Então, estamos aí no mês de agosto, secretários que assumiram a secretaria lá no mês de janeiro tiveram aí tempo de apurar as demandas de cada secretaria, para que isso também, alinhado ao plano do governo e ao planejamento estratégico, pudesse compor o plano plurianual para o exercício 26-29. A participação do Poder Legislativo, então, esse PPA ele é construído não somente pela quem é responsável pela elaboração, o Poder Executivo, mas compõe aí o Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, bem como o Fundo de Previdência Municipal, o RPPS. O levantamento de dados através da população, através de audiências públicas, essa que nós estamos realizando, e será realizada mais uma audiência até o protocolo oficial do projeto de lei a esta casa. Também foi estabelecido um formulário online e disponibilizado no portal da transparência, para que a sociedade pudesse contribuir, opinar, dar sugestões, e que isso pudesse fortalecer a participação popular, e que foi trazido para dentro também do nosso PPA. Elaboramos a projeção da nossa arrecadação para os próximos exercícios, alinhado aí com a capacidade de investimento, né? A necessidade de saber quanto que o município vai arrecadar ao longo desses anos.
e a estruturação da peça orçamentária num todo, que é o PPA, que é o assunto que nós estamos demandando hoje. Exigências da lei de responsabilidade a respeito do PPA. Então, nós temos aqui que manter o equilíbrio entre a receita e a despesa, por isso a necessidade da projeção de receita, avaliar a capacidade de arrecadação do município. Esse equilíbrio deve refletir a realidade, então trazer para dentro da peça orçamentária aquilo que realmente o município tem capacidade e potencial de arrecadação. Deve ser transparente, então trazer transparência, essa audiência pública, esse nome de transparência, e a participação popular. Então, a publicação de um edital convocando a população para uma audiência pública, realizar essa audiência pública de forma online, para aquele cidadão que não tem possibilidade de estar no plenário nos assistindo, nos acompanhando neste momento, pode acompanhar aí do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador, da sua residência, do seu local de trabalho. A estrutura do PPA. Um PPA tem que ter um objetivo. Então, quando o prefeito atual, ele então, no seu período eleitoral, na elaboração do plano de governo, ele tinha um objetivo pelo qual ele pleiteava estar à frente do Poder Executivo. Então, qual que é o objetivo aí que levou à construção desse planejamento? Dentro do PPA, nós temos os programas. Então, os programas que vão compor o nosso PPA. Tem programas na área da saúde, da educação, da assistência, enfim, todas as secretarias. Esses programas serão medidos através de indicadores e compõem nesses programas as ações que são formadas pelas atividades, que são as ações continuadas, despesas de caráter continuado, os novos projetos, as construções, as aquisições, são novos projetos de despesa, e as operações especiais são os encargos aí, que nós temos, no caso de enquadramento de dívida, o PASEP se enquadra como operação especial. A relação do PPA com a LDO e com a LOA. Então, o PPA é a peça inicial que compõe as 3 peças de planejamento, nós falamos, ele está aí elencado para os próximos 4 anos. Esse projeto ele pode ser revisado ao longo desses 4 anos, desde que como autorização legislativa. Então, principalmente nós da região, são uma região muito voltada ao agro, que tem um percentual de crescimento acima da média nacional. Então, é muito difícil você elaborar um planejamento para os 4 anos que não haja nenhuma alteração. Então, é permitido sim a elaboração em cada ano da LDO, que é a peça de planejamento, que é o elo entre a LOA e o PPA, pode ser redefinida essas diretrizes a cada ano para que se possa elaborar, então, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde vai estar detalhado as receitas, as despesas, a execução do orçamento, né, que vai executar os serviços públicos, de fato, é através da Lei Orçamentária Anual. Então, PPA é elaborado uma vez a cada 4 anos, sempre no primeiro ano de mandato do gestor, porque este ano de 2025, a atual gestão está executando o último ano do PPA elaborado da outra gestão, e que, ao final da gestão, ele também vai deixar o último ano do PPA para a próxima gestão. Dando sequência aqui, falando sobre a participação popular prevista aí na Constituição Federal, com relação ao planejamento, às audiências públicas, sejam elas nas peças de planejamento, também nas audiências públicas das metas fiscais, que é a avaliação daquilo que foi proposto quando apresentado o projeto da LDO. A participação popular, o município, além do trabalho setorial com cada secretaria, o levantamento, um trabalho minucioso que foi realizado neste ano, na elaboração deste PPA, ela disponibilizou, como nós falamos, um formulário que o cidadão podia dar a sua sugestão. Esse formulário ficou publicado durante 83 dias, tivemos aqui um número de participação relativamente baixo, apenas 19 participações, 58% das participações foram do sexo feminino, entre idades, na sua maioria, de 25 a 34 anos,
com escolaridade de nível superior completo. Dessas indicações, tivemos 9 voltadas para a área da saúde, tivemos 8 voltadas para a área da infraestrutura urbana, 6 para o desenvolvimento urbano, 4 para a educação e 4 para a área de saneamento, água e esgoto. As obras mais solicitadas, pavimentação, 11. Então, das 19 participações, 11 mencionaram que a prioridade foi as pavimentações. A construção de escolas e creches, 7. Postos de saúde, tivemos 7 participações. Saneamento, 5. Iluminação e segurança pública, também tivemos 5 participações. Então, aqui foi um espaço que a Secretaria de Finanças abriu aí, o Poder Executivo abriu, para que a sociedade pudesse também participar de forma mais ativa na construção desse PPA, desse plano plurianual. Planejamento financeiro, quanto teremos para investir e manter os serviços públicos? Bom, para analisar a capacidade de quanto nós podemos prestar de serviço ou investir, nós temos que avaliar a capacidade de arrecadação. A arrecadação é através da projeção das nossas receitas. É através dela que nós definimos os gastos do município para os próximos 4 anos. O que é essa projeção de receita? É todo o recurso, todo o dinheiro que entra nos cofres do município. O IPTU que o proprietário de um imóvel paga, o ISS-QN através de uma empresa prestadora de serviço, o ITBI quando na transação de uma compra de um imóvel, o índice de participação dos municípios, o FPM, repassado pelo governo federal, o ICMS, que é um recurso do Estado, repassado aos municípios, são exemplos de receitas, chamadas receitas correntes. São recursos que o gestor pode utilizar tanto para atuar na manutenção dos serviços diários, quanto investimento. Com relação às receitas de capital, esta não. Esse recurso, quando o município recebe, seja ele através das transferências voluntárias, por meio de convênio, ele obrigatoriamente deverá executar o plano de trabalho, realizando aí aquisições, construções, reforma, pavimentação, é necessariamente obrigado a aplicar em investimento. Como que é feita essa projeção? Além de analisar os indicadores hoje a nível nacional, também se analisa o histórico aí dos últimos anos para analisar o comportamento de como foi a arrecadação e as particularidades de cada receita. Também se analisa, nesta análise de arrecadação, nós separamos aquilo que é livre e aquilo que é recurso vinculado. Muito do que o município recebe são recursos exclusivos e que devem ser executados conforme a portaria, conforme o ato jurídico, a norma jurídica que define como o município, o gestor, deve executar este recurso. Projetar com prudência evita frustrações na execução. Então, o país vive um momento aí, com algumas incertezas, inclusive no cenário internacional, e isso aí nos deixa preocupados, e quando se trata de planejamento orçamentário, tem-se prudência neste momento. Qual que é o resultado que se espera? Que os gastos sejam compatíveis com a realidade financeira do município para os próximos 4 anos. Ou seja, se eu tenho um orçamento dentro de um planejamento, dentro da realidade do município, a probabilidade de se encerrar o exercício mantendo o equilíbrio fiscal é muito grande. Esse é o desafio de todo gestor quando faz um planejamento. Aqui nós trouxemos a projeção da receita por área, para vocês terem noção de quanto que o município, a sua série histórica de arrecadação, né? Então, em 2023, o município arrecadou 133 milhões 449, em 2024, 161 milhões, aproximadamente. Estavam previstos para 2025, 138 milhões 877, a previsão de arrecadar 151 milhões 531. Lembrando que dentro dessa arrecadação inclui a arrecadação do Fundo Municipal de Previdência. Tá? Quando se fala em arrecadação, aqui nós abrimos essa arrecadação, por exemplo,
o que se espera arrecadar em 2026 de impostos, taxas e contribuição, ou seja, tudo aquilo que é gerado no Departamento de Tributação do município. O DAN que você paga do teu IPTU, o seu alvará de licenciamento, o serviço, está previsto para 2026 arrecadarmos 28.231.000. Com contribuições, sejam elas com base na contribuição dos segurados, dos servidores públicos efetivos, mais a contribuição de iluminação pública, que entra como contribuição, 5.718.000. Com relação às receitas patrimoniais, que tem como fato gerador aqui a aplicação dos recursos, né, o recurso investido do município, previsto aí 7.232.000. Receitas de serviço, que está vinculada aí à arrecadação do DAI, 2.603.000. As transferências correntes, sejam elas do Estado ou da União, previstas em 102 milhões. Demais receitas correntes, 428.200.000. Aqui, para o próximo exercício, não foi elencado provisões de transferência de capital, porque tem-se a expectativa. Então, aqui pelo princípio da prudência, para não trazer um orçamento superestimado de algo que pode vir, por exemplo, uma emenda parlamentar, pode ser que o município receba esse recurso destinado a algum investimento. Mas qual a segurança, qual o ato que o gestor tem para ter essa segurança, para trazer aqui para a nossa previsão de arrecadação. Então, é preferível para essas receitas deixarem em branco. Caso ocorra essa arrecadação, trata-se isso em momento oportuno lá na execução 2026. 4.926.000 de previsão, que o município, que o empregador, seja ele Câmara, Prefeitura ou Previdência, paga do patronal sobre a folha dos servidores efetivos. Isso totaliza 151.355.000 previstos aí no nosso PPA para o exercício 2026. Quando se compatibiliza a nossa previsão de arrecadação com aquilo que você pretende fazer, nós adotamos as prioridades. Então, para que o município consiga prestar o serviço, a primeira coisa que ele precisa é dos servidores. Então, nós temos aqui que priorizar a despesa de pessoal, a folha de pagamento. Então, a regra básica é que o valor seja previsto inicialmente para a despesa de pessoal. Segundo, eu preciso manter a máquina pública, são as nossas despesas de custeio. Depois, analisa se o município tem dívidas a longo prazo, dívidas fixas, né? E, na sequência, nós vamos pensar nos investimentos. Então, após concluir as despesas, alocar as despesas para pessoal, custeio, as obrigações com a Câmara Municipal, a partir daí o que resta, você aloca para as despesas de investimento. Então, as metas da despesa tem que ser equiparada receita e despesa. Quando se fala em projeção de despesa, falei inicialmente, você analisa aquilo que você já gasta no seu dia a dia e também você analisa os novos serviços. Então, criou uma obra nova, seja uma escola, uma unidade de saúde, e eu tenho um recurso no primeiro ano da criação deste novo investimento, depois nós temos que manter ele, né? Então, tudo aquilo que você traz para dentro da administração como novo investimento, é bem provável que, para manter ele, seja ele um bem móvel ou um bem imóvel, você terá que gerar despesas contínuas para os próximos exercícios, as chamadas despesas correntes. Aqui nós trazemos as despesas, como que elas foram aplicadas dentro de cada órgão, dentro de cada secretaria. Então, dos 151.355.000 previstos para o exercício de 2026, foram assim distribuídos. A Câmara Municipal fica com a fatia de 5.500.000. O gabinete do prefeito, 3.963.000 para o exercício 2026. A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, 8.550.000. A Secretaria de Infraestrutura e Obras, 20.396.000. A Secretaria de Educação e Cultura, 42.098.000. A Secretaria de Assistência Social,
6.391.000. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 19.867.000. Para a Secretaria de Saúde, 29.401.000, falando os números mais arredondados. Para o Fundo Municipal de Previdência, o RPPS, dos servidores efetivos, 7.875.000. Para a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, 3.136.000. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, 3.974.000. E para as reservas de contingência, aqui é um recurso destinado a atender situações não previstas, seja ela uma frustração de arrecadação, seja ela por fatores climáticos. Então, se reserva aí um valor nessa dotação e que, no decorrer do exercício, depois do segundo semestre, caso a gestão tenha necessidade de utilizar ele, ela pode ir utilizando gradativamente. E no mês de dezembro, caso não tenha utilizado no decorrer do exercício, esse recurso pode ser utilizado para qualquer fins de recurso livre. Programas de governo. Então, dentro de um PPA, além do recurso estar dentro das secretarias, dos órgãos, conforme a sua estrutura administrativa, existem os programas de governo que compõem aí, que faz parte da peça orçamentária. Então, os mesmos valores aí de 151.355.000 estão distribuídos e estaremos aqui elencando os principais programas. Tapurá, gestão e resultado. Estão assegurados para dentro deste programa 48.801.000 para o exercício 2026. A programação 26, 27, 28 e 29, o crescimento, salvo a particularidade de alguns investimentos para os próximos exercícios, é de acordo com a prioridade de investimento. As receitas, as despesas de manutenção, aquilo que é chamado as despesas de custeio, a variação segue conforme aos indicadores de inflação publicados aí pelos órgãos oficiais, na casa de 4,5%, 5% é a projeção para 27, 28 e 29. O programa Educar para Transformar está lá na Secretaria de Educação, 27.612.000. Infraestrutura para o Desenvolvimento, um programa também que faz parte deste PPA, 18.257.000. Um programa voltado para a saúde, a média e alta complexidade, que compõe aí o Hospital Municipal e tudo aquilo que sai da atenção primária, lá do PSF, que vai para a média e alta complexidade, 14.434.000. A atenção primária, o PSF, 9.225.000. A gestão do Tapurá Prev, 6.890.000. O Legislativo possui apenas um programa, que totaliza 5.500.000. Voltado aí ao saneamento básico, o programa Gestão do Saneamento Básico, 4.767.000. A gestão do SUS, gestão voltada à área da saúde, 4.278.000. Tapurá, cidade iluminada, voltada aí à iluminação pública do perímetro urbano, distritos, 3.443.000. O programa da assistência, integração e eficiência na assistência social, 2.429.000. Cultura para todos, programa dentro da Secretaria de Educação, lá no Departamento de Cultura, 1.497.000. Reserva de contingência, aqui é um programa que inclui, além da reserva de contingência que nós falamos atrás, para atender uma situação não prevista na execução do orçamento, compõe aqui também a reserva do RPPS, que é a diferença entre aquilo que o RPPS vai arrecadar com aquilo que ele vai gastar. Então, essa diferença entra como uma reserva que vai para compor aí a reserva futura do Fundo de Previdência. Esporte para Todos, um programa destinado ao esporte, 929.000. Assistência farmacêutica, 748.000. Para vigilância em saúde, 635.000. Mobilidade segura, voltada ao perímetro urbano, 400.000.
Cidade sustentável, campo produtivo, 228 mil, que aqui está voltado também à parte da agricultura familiar e ao meio ambiente, programas voltados à preservação ambiental. Mais controle social, voltado aqui um programa para os conselhos municipais, Conselho da Educação, da Saúde e da Assistência Social. Aqui nós vamos falar dos principais investimentos voltados aí, de acordo com cada ação dentro de cada secretaria. Então, são os investimentos por ações de governo. A Câmara Municipal tem um investimento previsto aqui de R$ 1.400.000 para construção, obras de manutenção do prédio da Câmara Municipal, manutenção em cargos com a Câmara, aquisição de equipamentos, R$ 140 mil, então, R$ 1.540.000 que está previsto dos R$ 5.500.000, esse 1.540 destinado aí a algum investimento na Câmara Municipal. Gabinete do Prefeito, está previsto R$ 61 mil de investimento para o gabinete do Prefeito. Então, quando se fala em investimento, a compra de um computador, a compra de uma impressora, um ar-condicionado, um mobiliário, a aquisição de uma máquina, a reforma de um prédio público, a construção de um novo prédio público, pavimentação asfáltica, a revitalização, a operação tapa-buraco, a revitalização de uma praça. Então, tudo isso é considerado como investimento. A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, R$ 577 mil previstos. Então, investimentos aqui de 250 mil para a área da fiscalização e tributação, pequenas reformas no Paço Municipal, 210 mil, aquisição de equipamento para a Secretaria de Administração, 100 mil, para a Junta de Serviço, 15 mil, e outros valores aqui que são de menor relevância. A Secretaria de Infraestrutura e Obras, está previsto investimentos nela de 6 milhões e 20. Volto a falar, quando eu falo de investimento aqui, nós não estamos falando das despesas de manutenção. Aquilo que são as despesas do dia a dia, corrente, folha de pagamento, não entra aqui nesta apresentação nossa, que nós estamos tratando de investimento. Dos 6 milhões que está previsto de investimento para a Secretaria de Obras, pavimentação de estradas e construção de pontes, 1 milhão e 500. Pavimentação da estrada São Paulo, previsto 1 milhão e 300, mas aqui a gente está tratando dos recursos próprios, né, livres. Aqui com certeza tem mais aportes aí de recursos vinculados aí ao governo estadual. Então, tanto a estrada Capixaba quanto a estrada São Paulo, nós estamos tratando de aportes aqui de recurso próprio do município. Além de contrapartida não financeira, todo o aporte que o município vai dar para a construção dessas duas importantes estradas. Ações do Fundo Municipal de Transporte. Então, aqui seja a recuperação de estrada e aquisição de equipamento para o Fundo Municipal de Transporte. Aquisição de veículos, máquinas e implemento para a Secretaria de Obras, 500 mil. Drenagem, pavimentação asfáltica, no perímetro urbano distrital, 350 mil. Então, uma operação de tapa-buraco, um quebra-mola, uma lombada elevada aí nos distritos, pode ser executado com esta ação. A aquisição de equipamento para a manutenção da infraestrutura. Então, a Secretaria de Infraestrutura pode aí fazer aquisições, tem aqui o valor orçado de 175 mil. Manutenção de pontes, 100 mil, e demais valores aqui de menor relevância. Temos aqui um programa que é importante citar ele, construção do Lago Municipal, 30 mil, e construção de unidades habitacionais, 5 mil reais. Veja, dentro da construção de uma peça de planejamento, a gestão não consegue aportar recursos para atender todas as necessidades dos seus investimentos. Então, é comum, quando nós abrimos uma ação como essa aqui, seja para a área da habitação, seja para a construção do lago, sinalizar ações. Então, aqui evita a desburocratização no momento da execução desse serviço. Então, se o gestor tem aqui a intenção de pleitear um recurso, seja no Estado, seja na União, ou parceria público-privada para viabilizar alguns desses investimentos, então, nessa fase interna de elaboração das peças de planejamento, se cria uma ação com valores simbólicos para que isso facilite lá no futuro. Então, aqui está o exemplo, né,
não se coloca uma ação, um projeto tão importante, que é um projeto habitacional de R$5.000, do nada. Então, é um programa aí uma ação que se pretende aí, buscar recursos ou parcerias. A educação tem uma previsão de 8.394.000 para os investimentos. Compõe construir e reformar escolas do ensino fundamental, 4.430.000. Manutenção do transporte escolar, 1.200.000. Então, como eu estou falando de investimento, aqui, esse 1.200.000 poderia entrar para a aquisição de um ônibus para o transporte dos alunos. Manter as atividades do CCT, R$700.000. Centro, me corrija aqui, secretário, CCT? Cidadania? Centro de Cidadania e Transformação, R$700.000. Obrigado, secretário. Manter as atividades do salário de educação, então aqui é um recurso do salário de educação, que a educação pode fazer investimentos, seja em reforma de escola ou aquisição de equipamentos. Para equipar, reformar creches, 302.000. Pré-escola, 302.000. Aquisição de equipamento com recurso do Fundeb, que se fala aí dos 30%, não vamos entrar no mérito dos 70 e 30, mais R$300.000. Para as creches, mais R$200.000. Para a cultura, investimento na cultura, R$150.000. E valores aqui de menor relevância. Biblioteca, escolas estaduais, R$5.000, mais uma ação sinalizada, tá? A Secretaria de Assistência Social, os investimentos previstos, R$283.000, maior relevância, reforma, ampliar ou equipar o CRAS, R$101.000. Isso eu estou elencando as ações do primeiro exercício, tá? 2026. Mas, por exemplo, vou voltar lá na educação. Se eu for elencar, esse material a gente vai estar disponibilizando ele no portal da transparência, então lá vai estar os anos para quem tem interesse aí de olhar com mais calma. Veja que eu falei lá construção de creche, ficou 302.000 no primeiro ano, mas veja que nos demais anos nós temos valores de maior relevância. Então é comum, quando você vai elaborar uma peça de planejamento, você não pode elencar tudo no primeiro exercício. Então justamente tem 4 anos, a LDO vai ter essa função. Então, veja que no segundo ano aqui, já passa para 1 milhão, para 3 milhões. Por quê? Teve obras que você executou no primeiro exercício, 2026, que não serão executadas naquela secretaria no ano de 2027. Então, prioriza uma outra secretaria, tá? Então, isso acontece aí com várias secretarias. Prioriza a assistência social no ano, depois prioriza a educação, a infraestrutura, o esporte, o lazer e assim por diante, tá? Então, a Secretaria de Assistência Social, o valor do investimento dela aqui já é um pouco menor, porque já tem uma estrutura, né? Então, você tem aí construção do CRES, por exemplo. Você não vai construir um CRES com 25.000. Veja que aqui eu tenho ações sinalizadas, né? Então, na iminência aí da busca de recursos para viabilizar ou a reforma ou a construção. A Secretaria de Serviços Públicos, 3.717.000. O que mais traz aqui de relevância, 1.500.000 para manutenção da frota, ou seja, então aqui eu posso comprar veículo, comprar máquinas com esse montante. Obras de infraestrutura na iluminação pública, 991.000. Construção de reservatório de água, aqui seja construir, seja dar manutenção nele, 246.000. Infraestrutura urbana e distrital, então tapa-buraco, pode ser executado com essa ação aqui, 220.000. Manter as atividades do serviço de água e esgoto, aqui pode comprar uma bomba, então queimou uma bomba de um poço, né, é investimento, pode-se fazer aquisição com ação dessa natureza. Construir e equipar o novo parque de máquinas, então aqui uma obra que vai estar se pleiteando aí, 110.000. Então, hoje pela manhã a gestão falava sobre esse planejamento, né, de como será composto essa unidade e quais os recursos. Então, quando se fala em recurso, em planejamento, se você tem planejamento para os próximos 4 anos, muitas vezes você abre uma ação dentro da sua peça de planejamento e a sua execução ela pode compor
lá ou com excesso de arrecadação, ou aqui o chamado superávit financeiro. Então, se o município tem um recurso financeiro em caixa e que ele consegue planejar que ao longo do exercício 2024 terá uma sobra financeira, ele pode canalizar isso para determinados investimentos. Então, para essa Secretaria de Serviços Públicos, 3.717.000. A Secretaria de Saúde, além do serviço de manutenção que ela tem, foram destinados aí 3.055.000 para esses investimentos. Aqui também é uma outra ação, construir e equipar o novo hospital municipal. Uma obra de relevância, 1.300.000. Então, essa obra aqui também, ela entra naquilo que nós falamos em instantes, com relação ao parque de máquinas. Então, trago aquela fala minha também para essa ação aqui com relação à construção desse novo hospital municipal. Já tem aí nas redes sociais, enfim, algumas notícias sobre esse assunto. Então, 1.300.000 não é suficiente, mas é uma ação que será aportado recursos, tá? Reformar o Hospital Municipal São Paulo. Então, a estrutura atual que tem. Então, uma ação aqui de 250.000 para pequenos reparos, se assim necessário. Unidade Básica de Saúde, então, reparos aí nos PSFs, 250.000. Quando fala em reparo, ou seja, pode dar manutenção de reforma, mas também pode aqui fazer uma aquisição de algum equipamento, desde que necessário. Implantar o programa Saúde Itinerante, programa que faz parte lá do programa de governo, 250.000. Construir e equipar o CAPS, 230.000. Aquisição de equipamentos via consórcio público, então, consórcio municipal de saúde Sorriso, do qual o Itapurá faz parte. Então, além da contratação de serviços, né, cirurgia, especialidades médicas, medicamentos via esse consórcio, permite também aí a aquisição de equipamentos através desse consórcio. E temos aqui 200.000 que eu acabei de falar para atenção básica. Então, eu tenho separado o que entra tanto na parte de gestão, a saúde, quanto na parte da atenção primária, na média e alta complexidade. Então, quando se fala tanto em aquisição ou serviço dentro da área da saúde, nós temos que pensar qual a área de atuação, né? Se é na vigilância, se é no MAC, na atenção primária, na gestão e assim por diante. Reformar e equipar o centro de reabilitação, 120.000, e aqui para baixo, de menor relevância, tá? Construção do centro de controle animal. Veja que para 2026 não há previsão, mas há uma previsão aí a partir de 2027. Então, ações também que estão lá contempladas no plano do governo, estamos aqui para pleitear recursos aí para poder viabilizar estas ações. Com relação à Secretaria de Esporte, primeiro Fundo de Previdência. Então, o investimento do Fundo de Previdência é R$15.000, então a maioria dos investimentos dentro da Previdência estão voltados aí para atender as aposentadorias aos benefícios, né? De aposentadoria, pensão, entre outros, despesas do Fundo de Previdência. Com relação à Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, R$1.065.000 previsto para essa secretaria. Então, temos aqui previsão aqui de aquisição de áreas dentro da secretaria, por isso esses 705.000 aqui voltada à área esportiva. Construir o complexo esportivo, então, outra ação que foi deliberada hoje em reunião de gabinete, 120.000 aqui, então uma ação que vai ser necessário um valor mais vultuoso, que já tem um planejamento financeiro, né, direcionado aí, por isso esses 120.000 apenas aqui. Construir autódromo municipal, R$100.000. Pista de caminhada, R$100.000. Infraestrutura do ginásio de esporte, 20.000 e outros valores aqui de menor relevância, sinalizados, né? Não que não seja serviços importantes ou investimentos importantes, mas com valores menores, buscando aí, pleiteando, conseguir recursos externos do governo estadual e federal para que se possa viabilizar isso.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, 1.523.000 de investimentos previstos. Construir equipar abatedouro municipal, 521.000. Equipamentos aqui da Secretaria de Desenvolvimento, 450.000, reforma e aquisição de equipamentos. Construir, ampliar e reformar a sede da Secretaria, 215. Usina de reciclagem, construir e equipar usina de reciclagem, R$150.000. Equipar o mercado do produtor, 80.000, construir e equipar. Construir e equipar a Casa do Mel, 50.000. Então, veja, também são ações que estão, que compõem aqui o plano de governo, e que algumas têm valores expressivos a partir de 2027 e outras fazem parte aqui do planejamento da gestão e que terá que trabalhar aí junto aos parlamentares a busca de recursos para viabilizar essas ações. Fomentar a indústria e comércio, 12.000, atividade econômica, então que são algumas ações dentro da Secretaria Econômica, de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, que foi destinado recursos aí para investimento. Então, quem está chegando agora, o que nós estamos falando aqui de investimento não são despesas de manutenção do dia a dia. É despesa com folha de pagamento, despesa com manutenção do custeio da Secretaria. Aqui, aquelas que têm recurso, que nós classificamos elas como investimento. Então, no resumo das metas aqui, para a gente já ir partindo para o encerramento da nossa apresentação, dos 151.355.000 previstos para o exercício de 2026, 64 milhões, falando em números redondos, está previsto aí para despesa de pessoal, encargo, tanto da Prefeitura, quanto da Câmara, quanto do Fundo de Previdência. 59.694.000 destinados, então, às despesas correntes. Então, tira-se folha de pagamento, pessoal, aquela despesa com transporte de alunos, a merenda, o medicamento, qualquer prestação de serviço realizado, combustível, a manutenção do parque de máquinas, a energia, tudo isso entra como custeio. Tá? Amortização de dívida, 50.000. Eu pulei aqui, 26.251 para investimento. Então, tudo aquilo, toda a despesa que o município compre algo que tem valor patrimonial, que eu tenho que incorporar o patrimônio do município, não é considerado como despesa de manutenção. Então, isso foi previsto aí acima de 26 milhões. Tá? E a reserva de contingência, que compõe aí a economicidade do Fundo de Previdência, mais aquele valor de 100 e poucos mil que nós falamos, que pertence à Prefeitura para atender situações não previstas. Então, de forma aí a trabalhar um crescimento das despesas correntes na casa de indicadores inflacionários, passaria para 2027 com uma projeção de 159, para 2028 167, para 2029 175 milhões. Lembrando, eu já falei e volto a repetir, que esses valores projetados futuramente para 27, 28 e 29, lá quando no período da elaboração da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias daquele exercício, esses valores serão, então, revistos, E tanto que, no projeto de lei do PPA, do Plano Plurianual, há previsão legal para revisão anualmente destas ações. Assim, a gente passa para as etapas finais, depois dessa audiência pública e da próxima, encerrado, nós estaremos protocolando até o dia 30 o projeto de lei a esta casa, para apreciação e análise dos vereadores, sancionado pelo prefeito, vigência dessa lei, depois de sancionada, 2026-2029. Lembrando que ela só poderá ser alterada após a sua aprovação, mediante lei autorizativa desta Casa de Leis. Planejar é escolher o que fazer com os recursos que temos e fazer com responsabilidade, foco e compromisso com o cidadão. Então, com essa frase, foi pensando nisso
que a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento elaborou esse PPA. Quero aqui, em nome do secretário, em nome do Augusto, José Ramos e o Augusto do Planejamento, parabenizar pelo trabalho, pela participação dos secretários de forma efetiva ao longo dos meses. Hoje consolidamos uma reunião com a presença da maioria dos secretários para falar sobre o projeto, como que ficou as ações, os valores. Então, uma peça de planejamento construída de forma participativa com quem de fato vai estar à frente na execução dos serviços. Porque a Secretaria de Administração, José, ela é uma secretaria meio, né? A Finanças e Planejamento. Então, a nossa missão aqui, Augusto, é viabilizar, né, que as demais secretarias que executam os serviços FINS executem o serviço e com qualidade. Então, aqui publicamente, em nome do senhor prefeito, também agradecer aí o trabalho que foi realizado, né, intenso e um trabalho com bastante maturidade, com bastante empenho, para que se chegasse a este resultado. Estou à disposição aí aos presentes, se tiver algum questionamento, aos senhores. Se tivermos algum questionamento nas nossas redes sociais também, estou à disposição, pessoal da imprensa. Não havendo mais nenhuma consideração, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, seja no plenário da Câmara ou através das redes sociais do município. Estivemos apresentando a audiência pública do PPA do Plano Plurianual para o exercício 2026-2029. Muito obrigado e até a próxima.